Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. Vamos de destaques. O WhatsApp apresenta a instabilidade no mundo todo nessa terça-feira. Agora, capitais de 22 estados e do Distrito Federal terão transporte gratuito neste segundo turno. Nos destaques internacionais, Rishi Sunak é nomeado novo primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, OMS alerta que contaminação de chumbo mata 1 milhão de pessoas por ano. Tudo isso a partir de agora. A gente começa essa edição falando sobre instabilidades no aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp. As queixas começaram por volta das 4 horas da manhã e os relatos de normalização às 6 no horário de Brasília. Um porta-voz da Meta, que é a dona do aplicativo, disse que o problema já foi resolvido. O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp apresentou falhas desde o início da manhã desta terça-feira. O problema foi relatado em veículos de imprensa de vários países, como Portugal, Reino Unido, França e no Brasil, que deixou de funcionar por volta das 4 horas da manhã. Horário confirmado, inclusive, pela ferramenta Down Detector, que reúne relatos de falhas no serviço e registrou o pico de reclamações ocorrido mesmo às 4 horas da manhã. No Twitter brasileiro, o nome do app de mensagens se tornou rapidamente o assunto mais relevante, com milhares de usuários compartilhando seus problemas para enviar e receber mensagens. Essa não é a primeira vez que um dos aplicativos de conversa mais utilizado no mundo deixou de funcionar. Em outubro do ano passado, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, os 3 aplicativos que pertencem à Meta, ficaram uma tarde inteira fora do ar em todo o mundo, por conta de uma falha interna. Os policiais federais atingidos por disparos de Roberto Jefferson tiveram estilhaços no quadril e no crânio. Em depoimento prestado à Polícia Federal, o ex-deputado disse que não teve a intenção de matar os policiais. Jefferson afirmou que disparou mais de 50 tiros com um fuzil e atirou 3 granadas contra os policiais federais que foram até a sua casa neste domingo para cumprir uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Um dos policiais disse que, ao conseguir entrar na casa, ficou surpreso com a presença de pelo menos 10 pessoas no local. Ao menos 23 capitais brasileiras vão disponibilizar transporte público gratuito no próximo domingo, data do segundo turno das eleições, para facilitar a votação. A Prefeitura de São Paulo liberou o passe livre de ônibus, acompanhando o parecer favorável do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, confirmaram o serviço Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. Outras 2 capitais montaram um esquema próprio de gratuidade. Em Rio Branco, a medida deve ser aplicada apenas das viagens de volta e deve ser exigido que o eleitor apresente o comprovante de votação. Dessa forma, os moradores da cidade vão ter que pagar ao menos uma passagem. Já em Natal, a passagem do domingo vai custar R$ 2,00, metade do valor original de R$ 4,00. As capitais decidiram disponibilizar transporte gratuito no próximo domingo, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que facultou as prefeituras a adotar a gratuidade dos ônibus no dia das eleições, de forma a garantir que os eleitores tenham condições de votar. 3 das principais capitais do país decidiram nesta segunda-feira pelo transporte gratuito. A Prefeitura de São Paulo resolveu conceder passe livre nos ônibus municipais. A cidade tem o maior número de eleitores do país. Passam de 9 milhões e 300 mil eleitores. A gratuidade vai funcionar das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. O custo estimado da operação pela Prefeitura é de R$ 7 milhões para o transporte de 3 milhões de pessoas. Vão ser disponibilizados 2.000 coletivos a mais em relação aos domingos normais.
E agora a gente fala do tempo. Nós dissemos aqui que as chuvas viriam com força essa semana e ela veio. Em Belo Horizonte, por exemplo, as tempestades causaram estragos e pararam quase toda a cidade. Diversos pontos da capital mineira registraram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. E isso causou, sim, o fechamento de rodovias e avenidas, provocando congestionamentos. Os ventos na região ultrapassaram os 80 km por hora e a chuva veio acompanhada de granizo em alguns pontos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, por conta das chuvas, as regiões leste, centro-sul estão em alerta de risco geológico alto, ou seja, estão sujeitas à destruição por conta do clima. E essas chuvas que atingem as áreas centrais do país ainda devem continuar intensas em algumas regiões, pelo menos até a próxima quinta-feira. A gente confere agora a previsão do tempo para algumas cidades aqui do Brasil. Em Belo Horizonte, como nós acabamos de ver, as chuvas devem diminuir um pouco nessa terça-feira. O sol volta a predominar na região e a cidade pode registrar aí um calorão de até 30 graus com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Brasília, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. De acordo com o IMET, a cidade pode ter chuva moderada a qualquer hora do dia também. A máxima prevista para a região é de 28 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central da capital. Olha só, a cidade enfrenta uma manhã nublada, mas a gente pode ver que as nuvens estão se dissipando e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Apesar do tempo estar fechado, quase abrindo, não tem previsão de chuva para hoje aqui na cidade. E veja a seguir, Rishi Sunak é nomeado novo primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, a OMS alerta que contaminação por chumbo mata 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O primeiro-ministro eleito do Reino Unido, Rishi Sunak, acaba de tomar posse oficialmente do cargo após um encontro com o rei Charles III. Ele se apresentou no Palácio de Buckingham nesta terça-feira para uma pequena reunião com o monarca, seguindo aí os protocolos da Constituição Britânica. Essa foi a primeira cerimônia de nomeação de um premier desde a morte da rainha Elizabeth II e a primeira a ser realizada pelo rei Charles III. Sunak fez seu primeiro discurso oficial agora há pouco do lado de fora da Downing Street e nele Sunak enfatizou a crise econômica vivida pelo Reino Unido com baixo crescimento e inflação acima dos 10% e as constantes instabilidades causadas pela guerra da Ucrânia. Sunak também agradeceu aos parlamentares, prestou homenagens à sua antecessora Liz Truss e disse que decisões difíceis serão necessárias para reconstruir e estabilizar a economia do Reino Unido. E nesta terça-feira, um pouquinho antes, a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deixou oficialmente o cargo após 45 dias. Em seu discurso, ela agradeceu a todos e disse que foi uma honra servir ao país. Parlamentares do Reino Unido se reuniram na Downing Street nesta terça-feira para a última reunião com Liz Truss. A ex-premier esteve no Palácio de Buckingham para apresentar oficialmente sua renúncia do cargo de primeira-ministra. Em seu último discurso oficial, Truss agradeceu a todos e disse que foi uma honra servir ao país. Ela não negou que o Reino Unido enfrenta dias sombrios por conta da crise energética e tributária, mas defendeu o programa econômico proposto. Truss também desejou sucesso ao seu sucessor, Rishi Sunak, que assumiu oficialmente o cargo nesta terça-feira. Sunak conquistou o cargo após ter alcançado a maioria dos votos nas eleições internas do Partido Conservador. O novo premier, que construiu carreira no setor bancário, foi ministro das Finanças do Reino Unido e também possui experiência no combate a crises econômicas no país.
Agora, Rishi Sunak enfrenta desafios como a estabilização do partido e do país, que vive um momento de turbulência econômica e política. Ele é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido só neste ano. O Paraguai é conhecido, sobretudo, pelo comércio de drogas. Além do cultivo da maconha, que é repassada para 50% da América Latina, o país serve de trânsito para a cocaína e outros produtos ilícitos, com destino aqui para o Brasil. Além disso, por todo o mundo, cada vez mais chama a atenção o crime organizado transnacional. O presidente do país divulgou que o exército matou no domingo o líder de um grupo que é acusado pelo sequestro e assassinato da filha do ex-presidente Raul Cubas em 2004 e do desaparecimento do ex-vice-presidente paraguaio Oscar Denis em 2020. Do Grupo Exército do Povo Paraguaio, o EPP, Oswaldo Daniel Villalba, foi morto. Ele também era conhecido como o Comandante Alexandre. A operação foi realizada na área de Cerro Guazú, no departamento de Amambai, a 500 quilômetros de Assunção. O governo destacou que a ação ocorreu depois de mais de um ano de trabalho de inteligência e pediu aos insurgentes do grupo que permanecem no norte que se entreguem. Influenciado pela teologia da libertação, o EPP é uma cisão do Partido Pátria Livre, fundado em 1990, que se autodefine como marxista e anti-imperialista. Ainda segundo as autoridades, horas antes da operação, os membros do EPP executaram 2 pessoas da comunidade indígena Paita Veterá, acusadas de vazar informações aos militares sobre o grupo armado. O governo oferecia uma recompensa de $150 mil por Villalba. O chumbo é um metal tóxico que mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo em níveis mais baixos de exposição, esse elemento químico pode causar problemas de saúde ao longo da vida, como anemia, hipertensão e intoxicação dos órgãos reprodutivos, além dos efeitos neurológicos e comportamentais, que são irreversíveis. São muitas as fontes de exposição ao chumbo em ambientes industriais, como mineração e fundição, reciclagem de lixo eletrônico e baterias de chumbo ácido, além de encanamento e munição. E também em ambientes não industriais, como tinta à base de chumbo, encontrada em residências, escolas, hospitais e playgrounds. Os dados do metal, apesar de não haver um nível seguro de exposição, são maiores em crianças, já que estão ainda na fase de desenvolvimento cerebral e pode resultar em redução do quociente de inteligência, atenção, capacidade de aprendizado prejudicada e aumento do risco de problemas comportamentais. Elas podem ingerir flocos e poeira de brinquedos ou superfícies pintadas com chumbo ou serem expostas através de cerâmicas vitrificadas e alguns medicamentos e cosméticos tradicionais. A OMS estima que 30% das deficiências intelectuais idiopáticas, 4,6% das doenças cardiovasculares e 3% das doenças renais crônicas podem estar relacionadas ao chumbo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que de cada 3 crianças, uma tenha níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro. É estimado que a exposição ao metal seja responsável por 21.700.000 anos perdidos por incapacidade e morte em todo o mundo devido aos efeitos de longo prazo na saúde. O chumbo foi identificado como um dos 10 produtos químicos de maior preocupação de saúde pública que precisam de ação dos países para proteger a saúde de trabalhadores, crianças e mulheres em idade reprodutiva. O envenenamento é totalmente evitável por meio de uma série de medidas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a todos os países que proíbam, identifiquem e eliminem todas as fontes de exposição infantil ao chumbo e conscientizem o público sobre os perigos do uso indevido de produtos que contenham o metal. Foram divulgadas as primeiras imagens conceituais do navio que será a maior embarcação de cruzeiros do mundo. Vamos conferir. O Icon of the Seas tem números grandiosos. 20 andares, 2.805 cabines, capacidade para 7.600 passageiros, 40 opções de restaurantes e lanchonetes, 7 piscinas e 6 toboáguas, formando o maior parque aquático já construído em um navio. A embarcação pesa 250.800 toneladas.
Apesar de ainda faltar mais de um ano para a viagem inaugural, as passagens começam a ser vendidas nesta terça-feira. Na primeira temporada, a embarcação vai oferecer viagens de 7 dias pelo Caribe. O ponto de partida será a Flórida, com uma parada prevista em uma ilha particular nas Bahamas. Entre as atrações do navio, destaca-se a Crown's Edge, uma trilha suspensa onde o passageiro poderá se equilibrar a 48 metros de altura, fora da embarcação, e a The Hideaway, a piscina com borda infinita, construída a 40 metros de altura. E faltam 26 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala da seleção marroquina. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção de Marrocos. A equipe africana se classificou sem grandes sustos nas eliminatórias, mas corre o risco de ir para o Mundial sem 2 de seus principais jogadores. O lateral Marzaoui, do Ajax, e o meia Ziyech, do Chelsea, que entraram em atrito com a comissão técnica. Por outro lado, Marrocos ganhou um reforço de última hora. A FIFA acatou o pedido do atacante Munir em atuar pela seleção do país de origem do pai. A antiga promessa do Barcelona, hoje no Sevilha, deve ser o principal nome da equipe. Outro destaque é Hakimi, do PSG. O Marrocos está no grupo F, com a Bélgica, Canadá e Croácia. É isso aí, faltam 26 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Essa edição fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até mais.